Desafio de amar, 23º dia. O amor sempre protege. O amor tudo suporta. 1 Coríntios 13, 7. O casamento é feito de uma série de elementos: alegrias, tristezas, conquistas, fracassos. E quando pensamos naquilo que desejamos como casamento, a última coisa que nos vem à mente é que de repente ele possa se tornar um campo de batalhas. Contudo, existem algumas batalhas que nós devemos estar dispostos a travar pelo nosso casamento. Essas batalhas são ligadas à proteção do cônjuge. Infelizmente, o casamento tem inimigos externos. Eles aparecem de diversas formas e usam estratégias diferentes. E certamente irão conspirar para destruir o casamento, a menos que saibamos como impedi-los. Alguns desses inimigos são espertos e parecem muito atraentes, com o único propósito de minar o amor e a apreciação um pelo outro. Outros tentam seduzir o coração, alimentando-o com fantasias e comparações irreais. Essa é uma batalha que você precisa travar para salvar o seu casamento. Todos nós precisamos de uma constante proteção com relação a inimigos como influências prejudiciais, relacionamentos doentios, desonra e parasitas. As influências prejudiciais podem ser a internet, a televisão, o tempo que gastamos nos entretendo com esses recursos. E o mesmo vale para muitas horas de trabalho, ficar muito tempo afastado de casa. Nós não podemos proteger o lar se raramente estamos presentes, ou se quando estamos presentes estamos relativamente desconectados um do outro. É preciso lutar para manter esse equilíbrio. Quando falamos de relacionamentos doentios, o autor quer dizer que nem todo mundo é um bom amigo. Não é todo colega que você vai sair para pescar que vai ter um conselho sábio a respeito de casamento. Também não é toda amiga, colega que você vai fazer compras num shopping que vai ter a mesma perspectiva em relação ao compromisso e a prioridades. E certamente precisamos estar muito atentos ao relacionamento com o sexo oposto, no ambiente de trabalho, na academia e até mesmo na igreja. Nós não podemos nos envolver emocionalmente com outra pessoa no mesmo nível que nós nos envolvemos com o outro, aquele a quem nós já entregamos o nosso coração. Outro inimigo é a desonra. Todo mundo enfrenta algum tipo de inferioridade e fraqueza. E em virtude do casamento, nós deixamos o outro totalmente exposto a essas nossas fraquezas. E aí nós precisamos proteger a vulnerabilidade do outro, do marido ou da esposa, nunca falando negativamente a respeito das suas fraquezas em público. De um modo geral, o amor ele escolhe esconder as falhas um do outro, preservar, cobrir a vergonha do outro. Além do mais, as nossas palavras têm poder de bênção e de maldição, não é mesmo? E o maior de todos os inimigos, para mim, são os parasitas. Tome cuidado com os parasitas. Eu falo com muita propriedade disso porque nós já experimentamos isso. Um parasita é tudo aquilo que se junta a você ou ao seu cônjuge e suga a vida do seu casamento. Na maioria das vezes, eles tomam a forma de vícios, de drogas, apostas ou pornografia, todos os tipos de vício. Eles prometem prazer, mas crescem como uma doença e consomem mais do que os pensamentos, o tempo e o dinheiro. Eles roubam a sua fidelidade e o seu coração, o coração daquele que você ama. Raramente, a não ser que tenha muito propósito divino e uma pessoa muito disposta a guerrear em oração por esse relacionamento, raramente os casamentos que estão sob o ataque de um parasita sobrevivem.
Se você ama o seu cônjuge, deve destruir qualquer tipo de vício do seu coração. Se isso não acontecer, eles irão lhe destruir. E eu digo mais, o pior é quando, e geralmente isso acontece, quando se tem um parasita, como um vício de alcoolismo, de drogas, é muito comum que se estejam atrelados relacionamentos doentios também. A Bíblia utiliza a analogia do pastor de ovelhas para tratar desse papel protetor. Um rebanho sem pastor se torna uma presa fácil para predadores, não é mesmo? Ou um pastor que só se preocupa em se alimentar, deixa as suas ovelhas com fome. Assim é a convivência com um familiar dependente químico. Ele não consegue desempenhar o seu papel como protetor, como sacerdote do lar ou como uma mulher que edifica a casa. Sua preocupação se concentra apenas em saciar as suas próprias necessidades e dão pouca importância a quem eles deveriam cuidar. E tudo se torna pior ainda, como eu falei, quando o parasita do vício vem acompanhado dos relacionamentos doentios. É o tipo de amizade que vai pagar uma caixa de cerveja para o seu marido ficar horas sentado num bar, jogando conversa fiada. Mas não vai se preocupar em dar um bom conselho a respeito do seu relacionamento, não vai se preocupar em arrumar um emprego para o seu marido desempregado e muito menos em se oferecer para pagar uma conta emprestada ou de saber se está faltando comida em casa. Aqui, como eu já falei, nós travamos batalha com esses dois inimigos e por longos anos. E toda família sofre junto, porque nós nos tornamos codependentes. Mas o que é ser um codependente? Eu vou ler um trecho desse livro sobre codependência, porque eu, graças a Deus, né, o Senhor operou nas nossas vidas e eu tô aqui para ser instrumento de cura, não para desonrar meu marido, né? Graças a Deus. Então eu vou ler um trecho aqui para vocês compreenderem como dói ser um codependente. Os codependentes nunca sabem o que esperar, principalmente se temos um relacionamento íntimo com um alcoólico, um viciado em drogas, um criminoso, um jogador ou qualquer outra pessoa com um problema sério ou um distúrbio compulsivo. Somos bombardeados com problemas, perdas e mudanças. Deparamo-nos com janelas quebradas, encontros não cumpridos, promessas falsas e mentiras deslavadas. Perdemos a segurança financeira, a segurança emocional, a fé nas pessoas que amamos, a fé em Deus muitas vezes e a fé em nós mesmos. Podemos perder nosso bem-estar físico, nossos bens materiais, nossa capacidade de desfrutar de sexo, nossa reputação, nossa vida social, nossa carreira, nosso autocontrole, nossa autoestima e a nós mesmos. Alguns de nós perdemos o respeito e a confiança nas pessoas que amamos. Às vezes, perdemos até o amor e o compromisso com a pessoa que antes amávamos. Isso é comum. É uma consequência natural e normal da doença. Talvez a perda mais dolorosa que muitos de nós codependentes enfrentamos é a perda de nossos sonhos, de nossa esperança e, às vezes, das expectativas idealistas para o futuro que a maioria das pessoas tem. Essa perda pode se tornar a mais difícil de se aceitar. E o que eu tenho para falar para você, se você está passando por algo semelhante? A boa notícia, a boa nova, é que Deus tem poder para libertar,
para curar e restaurar. E nós somos prova e testemunhas vivas desse poder de Deus, de que é possível superar tudo isso, toda essa dor, como uma página virada de repente, num abrir e num fechar de olhos, quando tudo parece impossível de acontecer, quando já não existe mais esperança, quando estamos a ponto de desistir. Lá vem o Senhor, entregando o milagre para a gente. Então, não desista. Meu único pedido é: não se perca com as perdas. A esperança de um futuro melhor. Resista, acredite. Mantenha essa chama acesa, tá bom? E o desafio de hoje é: remova qualquer coisa que esteja atrapalhando o seu relacionamento. Qualquer vício ou influência que esteja se infiltrando em seu amor e afastando você do coração do seu cônjuge. Amém?